Duas pessoas poderiam repovoar a Terra? Vambora. O mundo acabou e dos mais de 8 bilhões de humanos só sobrou um homem e uma mulher, um casal. E será que eles serão capazes de continuar o legado da humanidade? Será que eles vão conseguir ter filhos e os seus filhos ter mais filhos e assim por diante? Será que essas duas pessoas podem repovoar a Terra? Os predadores estrangeiros E se eles não quisessem? Aí, né? Aí tchau, raça humana. Se eles não quisessem, é foda. vieram de terras distantes, com seus dentes afiados e fome voraz, devastando nossa sociedade. A população indefesa aos poucos sucumbiu ao inimigo, até que em pouco mais de 2 anos, nossa espécie estava quase extinta. Este é um relato que pode até parecer um recorte de livro de ficção científica, porém, na verdade, aconteceu mesmo, mas não com a nossa espécie. Oxi. Isso aconteceu tá. com uma espécie de bicho-pau da Austrália, o Driococelus australis. Até 1918, esses insetos tinham uma vida pacata na ilha de Lord Howe, cerca de 600 quilômetros da costa australiana. Lá, a única coisa que podia ameaçar a sua existência era o seu uso como isca de pesca, mas nada que realmente colocasse em jogo a sobrevivência de toda a espécie. Até que eles chegaram. Na virada da década de 20, o cargueiro Ah, vai ser rato. Quer ver? Certeza que é rato. SS Macambo chegou na ilha, e com ele, os ratos negros foram introduzidos. Os roedores, de modo geral, têm Falei? como uma marca registrada a sua fome desenfreada e a sua reprodução explosiva. Assim, foi uma questão de tempo até que várias espécies de plantas e animais fossem ameaçadas pela sua introdução, entre elas, os carismáticos bichos paus, bichos pais, bichos pães. Achei que só usava minhoca pra pescar. Velho, usa minhoca, usa esse bicho pau aí. Depende da região, né? Do que vai pescar também. Mas usa ração de cachorro, ração de bicho, a massa lá, maçaroca. Tem um monte de coisa que usa. Bom, a partir daí os pescadores passaram a relatar que não encontravam mais um inseto para poder usar como isca e acreditaram que essa espécie teria sido completamente extinta da face da Terra. Até que foi feita uma descoberta interessante, olha só. Foi só em 1964, quase 50 anos depois, que ele foi registrado novamente Bicho-pau. em um lugar extremamente improvável. Um grupo de Aí. escaladores estava explorando a pirâmide de Ball, uma formação chamada de agulha vulcânica, que se ergue do Oceano Pacífico formando uma enorme ilhota rochosa. E foi durante essa exploração que os escaladores finalmente encontraram indivíduos do bicho-pau, mas eles estavam todos mortos. Pois é, infelizmente estavam sem vida, mas com o passar dos anos, com novas expedições, mais indivíduos eram encontrados, porém ainda assim, nenhum com vida. Até que em 2001, uma dupla de pesquisadores australianos decidiram retornar às buscas, como se fosse uma verdadeira caça ao tesouro. Eles acreditaram que a ilhota poderia ter uma vegetação suficiente para poder sustentar uma pequena população de insetos, e com a ajuda de 2 assistentes, eles partiram. A missão dessa equipe não foi nada fácil, eles tiveram que escalar singelos 120 metros em uma encosta íngreme e cheia de grama. Mas em compensação, quando eles chegaram lá em Pra cima, cair é não tinha facinho. nada. Tudo tem um lado positivo, né? Pois é, a esperança deles Você tem um servidor do Discord? Tem, mano. Exclamação do Discord e você entra lá. já tinha ido por água abaixo, a moral da equipe já não era mais a mesma. Até que, durante a descida, uma coisa chamou a atenção de um dos pesquisadores. Eles encontraram algo que traria de volta os ânimos da equipe. Algo que revitalizou e mudou completamente o rumo daquela pesquisa e das suas vidas. Eles encontraram fezes. Sim, cocô. Fezes de qualidade. Eles acharam grandes excrementos de insetos sobre um único arbusto que estava ali casualmente na encosta. Decidiram então, a partir daí, sentar e esperar até o anoitecer, quando os animais estariam mais ativos. E finalmente o tesouro veio até eles. Eles não encontraram apenas um, mas toda uma pequena população de 24 insetos. Aquilo certamente foi um momento muito especial. Demorou quase 80 anos até que uma pequena população pudesse ressurgir depois de um grande risco de extinção. Essa é uma bela história, mas com ela eu trago um questionamento. E nós, humanos, será que 2 pessoas conseguiriam repovoar a Terra inteira? Tudo bem, eu sei que é uma comparação meio forçada, até porque uma coisa é recuperar depois de um apocalipse de roedores e outra coisa é você repovoar a Terra inteira com humanos. Mas será que nós vamos conseguir fazer isso de qualquer forma? Esses cenários apocalípticos causados por fenômenos na natureza não são tão assim incomuns. Na verdade, eles já ocorreram e provavelmente vão continuar ocorrendo muitas vezes. São chamados gargalos, que são quaisquer eventos que ocasionam uma redução popular
populacional drástica. No caso do inseto Driococelus australis, o processo pode ter sido mais fácil graças às características biológicas do animal. Basta olhar, por exemplo, para o seu comportamento reprodutivo. As fêmeas da espécie conseguem pôr 10 ovos a cada 10 dias. E, além disso, elas ainda são capazes de fazer uma coisa chamada de partenogênese. Basicamente, a partenogênese significa que elas não precisam de machos para se reproduzir. E o que eu quero dizer com isso é que a reprodução de espécies com esse tipo de potencial reprodutivo é muito mais fácil do que seria para os seres humanos. Pois é, a nossa estratégia reprodutiva é diferente. Se nós não considerarmos os métodos artificiais e tecnológicos, a nossa reprodução ocorre por meio da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Ou seja, é necessário a união de gametas masculinos. Tem que fazer o que é o sexo Com os femininos. Além disso, a nossa estratégia reprodutiva investe mais energia de qualidade na prole. Assim, produzimos proles menos numerosas, com um tamanho corporal maior, e para isso, as mulheres precisam carregar o feto por mais tempo. Elas passam cerca de 8 a 9 meses por aí com o menino na barriga. Criar menino dá trabalho demais, pergunta aí pros seus pais. Pois é, então tem essa questão do tempo hábil. Isso seria um dos primeiros problemas quando nós tentaríamos repovoar a Terra. Mas existe outro problema. Meu nome é Duplace, porque é o nome do meu canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, Dudu? Não sabia não? Pois eu vou ver. É o de que se a gente dependesse de apenas 2 pessoas para repovoar a Terra, a segunda geração seria toda formada por irmãos e irmãs. E aí o negócio complica. Existe uma regra universal na sociedade que nos diz respeito ao comportamento humano, que é a abominação e rejeição total à prática do incesto. Mas, além do ponto de vista moral da coisa, biologicamente também é algo extremamente prejudicial para a população. Porque olha só, veja bem, uma pesquisa realizada sobre crianças nascidas na Tchecoslováquia entre 1930 e 1970 concluiu que quase 40% das crianças cujos pais eram parentes de primeiro grau apresentavam sérias deficiências, com 14% delas eventualmente morrendo cedo de algum tipo de doença. Esse fenômeno é chamado na genética de endogamia ou consanguinidade, e isso pode ser extremamente perigoso. Basicamente isso acontece porque existem genes. É só pesquisar Duplace e vai aparecer um monte de canal. O meu vai ter a foto de um cachorro e vai ter uns 350 inscritos. A foto de cachorro. Vou ver. Eles que são letais. Tem vídeo no teu canal? Causam uma doença ou uma condição que dificulta muito a vida. E assim pode acabar levando à morte. Mas é claro que você poderia pensar que, bom, isso não deveria existir, já que a evolução por seleção natural é capaz de eliminar os genes letais de uma população. Afinal, quem tiver esses genes vai deixar menos filhos ou provavelmente nenhum. E assim, isso vai sumir da população com o tempo. Isso é verdade, mas eu tenho uma revelação pra você. A evolução não age diretamente nos genes. Ela age sobre indivíduos. Isso é evidente quando a gente pensa que o problema não é o gene em si, mas o indivíduo com a doença ou condição que o gene traz. Ou seja, se um indivíduo tem um gene letal, mas não manifesta nada, ele meio que tá de boa, não tem sintomas. E assim, ele vive uma vida normalmente, podendo Pode já um vídeo, mas não ver o antigo, porque dá muita vergonha. Isso que eu quero ver mesmo, então. Então isso quer dizer que é possível que um gene letal possa passar despercebido pela seleção natural. Para isso, basta que ele seja recessivo. Uma variante de gene recessivo é aquela que, se estiver sozinha, ela não manifesta nada no indivíduo. Isso acontece porque todo mundo tem 2 cópias do mesmo gene. Uma cópia que veio do nosso pai e outra da nossa mãe. E é preciso que as 2 cópias de um certo gene sejam dessa mesma variante recessiva para que essa variante se manifeste. Isso significa que um gene letal pode se esconder da seleção natural dentro de um indivíduo se esse gene letal for recessivo e se só tiver uma cópia dele. Então o que acontece na prática é que eu, você e a grande maioria das pessoas possivelmente podemos ter genes letais. Nós talvez só não sabemos disso, porque nós temos apenas uma única cópia de cada. Inclusive, uma pessoa média possui em seu genoma entre 1 e 2 cópias recessivas de genes letais. Doideira isso. Meio que todo mundo tem essas variantes recessivas, e isso é normal, tá tudo bem, não se preocupe. Agora aqui o lance é que as minhas variantes muito provavelmente são... Eu tô com 9% de bateria a 10M ou mais. iPhone é complicado. De genes diferentes das suas. Elas estão em lugares diferentes no DNA humano. Então a princípio não haveria nenhum problema esses 2 DNAs se misturarem em um filho nosso.
Eu acabei de sugerir da gente ter um filho. Sai fora, doidão, sou casado. O ponto aqui é que é raro encontrar duas pessoas, cada uma com uma cópia do preciso mesmo gene letal. Então, por pura probabilidade, casais muito raramente vão ter uma variante recessiva letal do mesmo gene. Um problema no mesmo cantinho do DNA. Isso é muito difícil de acontecer. O problema é que isso é raro na população em geral, se eu comparar você com uma pessoa aleatória. Porém, se a gente olhar apenas dentro de uma mesma família, a coisa fica diferente. Se a gente escolher qualquer gene do seu DNA, podemos pressupor que ele tem 50% de chance de estar no seu irmão ou irmã. Olha que coisa. Então vamos supor que uma pessoa possui um gene letal recessivo e acaba se reproduzindo com um parente de primeiro grau que também possui a mesma variante genética do seu DNA. Que vai dar merda. Nesse caso, um filho gerado por esses dois tem uma alta probabilidade de apresentar e expressar esses genes letais, além de outros fatores como deficiência imunológica e perda de qualidade de esperma. É quase como uma forma da evolução forçar a variabilidade genética das populações. É quase como se a evolução estivesse dizendo, não faça isso. E para que isso fique mais claro, vamos dar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Existe uma condição chamada de acromatopsia, uma doença recessiva rara que causa daltonismo total. Alguns dados estimam que ela afeta 1 a cada 36 mil americanos e é transmitido por 1 a cada 100. Num cenário hipotético apocalíptico em que uma pessoa do nosso casal sobrevivente tivesse a variante, há uma chance em 4 do seu filho ter essa cópia. O que pode não parecer tão ruim, mas depois de apenas uma geração de incesto, o risco dispara. Essa é uma chance em 16 de que o primeiro neto do casal original tenha as duas cópias da mesma variante do gene. E assim surge a doença da acromatopsia. Ainda bem que esse gene recessivo não é letal, né? Ele é só um problema na visão. E o que é interessante disso é que esse não é nem um cenário hipotético. Isso realmente aconteceu. No século XVIII, um tufão varreu a ilha de Pindlep, no oeste do Pacífico, deixando apenas 20 sobreviventes. Um deles portador da acromatopsia. E o resultado disso é que hoje 1/10 da população da ilha é totalmente daltônica. Bizarro. Isso acontece porque em situações de gargalo aumenta a possibilidade da ocorrência de... O cara fez a festa na ilha. Um fenômeno chamado de efeito fundador, que é quando um pequeno grupo fica isolado da população geral, permitindo com que características, às vezes prejudiciais, tornem-se mais frequentes devido às restrições genéticas impostas pela chamada população fundadora. Esse fenômeno também já foi observado mais recentemente em outras populações isoladas, como os Amish da Pensilvânia, onde a polidactilia é bem... Caraca! 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Caraca! Frequente. A galera é cheia de dedos. Pois é, mas considerando esses riscos, a esperança seria que os tios sobreviventes tivessem uma prole grande o suficiente, haveria a possibilidade de pelo menos alguns serem saudáveis. E talvez esses genes e enfermidades voltassem a ser menos frequentes de novo. Mas se a endogamia persiste por centenas de anos, uma hora vamos encontrar problemas bem sérios. E a gente não precisa ir nem a cenários apocalípticos e ilhas isoladas para observar esse tipo de fenômeno acontecendo. Basta olhar para a realeza europeia. Carlos II, também chamado de Carlos, o enfeitiçado, talvez seja o caso mais famoso. Carlos foi o último monarca espanhol da casa de Habsburgo. Ele era portador de sérias limitações físicas e neurológicas. Ele só começou a falar aos 4 anos de idade e andar aos 8. Além disso, o rei era frequentemente atingido por ataques muito fortes de enxaqueca, epilepsia e dores mal curadas, como gripe. Coitado, velho. Inclusive, existia uma crença popular que atribuía essas coisas ruins a uma maldição. Mas não era bem isso. O que seria essa maldição nada mais era do que a cultura familiar do Habsburgo, que realizou 9 gerações de casamentos estratégicos entre primos, tios e sobrinhas em apenas 200 anos. Como é o que você pode ver bem aqui em mais detalhes nesse outro vídeo do canal. Depois dá uma olhadinha. Em 2009, um grupo de cientistas espanhóis estudou o caso a fundo. A linhagem de Charles era tão emaranhada em si mesma que o seu coeficiente de endogamia, que é um número que indica a proporção de genes herdados que seriam idênticos de ambos os pais, era mais alto do que se ele tivesse nascido de irmãos. O maluco era quase uma autofecundação. A carinha dele. Certo, mas voltando ao nosso cenário apocalíptico hipotético, mesmo que a nossa espécie conseguisse o feito de repovoar a Terra com apenas 2 pessoas, poderíamos talvez ficar
irreconhecíveis. Quando pequenos grupos de indivíduos permanecem isolados durante muito tempo, o efeito fundador é amplificado, gerando uma perda na diversidade genética que aumenta as peculiaridades genéticas de uma população. A população ficaria cada vez mais parecida entre si, e esses novos humanos não apenas pareceriam e soariam diferentes do que são hoje, como poderiam ser uma espécie totalmente diferente. Ou seja, biologicamente pode ser até possível duas pessoas repovoarem a Terra, mas pode dar uma merda. Mas isso teria um custo muito alto para a humanidade. E, sendo bem realista, digamos que na prática isso jamais iria acontecer. Tá, mas se com duas pessoas não daria certo, então com quantas pessoas seria preciso para que a gente pudesse repovoar a Terra? Por incrível que pareça, essa é uma discussão que vem desde os anos 80. Foi feito naquela época um consenso de que são necessários 50 indivíduos reprodutores para evitar a depressão por endogamia, ou pelo menos 500 para que uma população possa se adaptar. Essa regra ainda é aplicada atualmente, mas ela já foi ajustada para algo entre 500 e 5.000 indivíduos, para que a gente pudesse também levar em consideração coisas como perdas aleatórias quando os genes são transmitidos de uma geração para a seguinte. No entanto, antes de descartar completamente a hipótese do nosso casal, devemos lembrar que somos evidências vivas das falhas inerentes a esse conceito. Com base em evidências anatômicas e arqueológicas, nossos ancestrais não teriam alcançado esses alvos populacionais, com apenas 1.000 indivíduos existindo há quase 1 milhão de anos. Entre 50 e 100 mil anos atrás, enfrentamos outra fase desafiadora quando os nossos antepassados migraram para fora da África. Como era de se esperar, isso resultou em uma notável baixa da diversidade genética nos grupos que saíram, mas ainda assim superamos e prosperamos, até chegar onde estamos hoje. Mas existe ainda um outro motivo pelo qual buscamos esse número mágico da repopulação. E não tem muito a ver com entender o nosso passado, mas sim nos preparar para o futuro. Estamos em uma rocha gigante flutuando pelo espaço, o que é meio assustador essa ideia. E nós somos mais vulneráveis do que imaginamos. Existem asteroides, buracos negros, tempestades solares e, enfim, existem muitos fenômenos astronômicos que podem acabar com tudo que nós conhecemos em um piscar de olhos. Além, é claro, que tem o fato de que nós estamos diariamente esgotando o nosso planeta dos seus recursos naturais. Nós podemos até viver assim por muitos anos ainda, mas eventualmente essa conta vai chegar. Por isso, um dos trabalhos da astronomia moderna tem sido de localizar planetas com condições semelhantes que possam perpetuar a nossa espécie e dar continuidade. Tem uns 100 planetas igual a Terra, não é um bagulho assim? Aliás, centenas de milhares de anos da nossa história. Então nós poderíamos salvar a nossa espécie enviando uma arca espacial para um novo lar, assim como Battlestar Galactica, ou talvez o filme Passageiros. Será que é possível? Aquela velha ideia da ficção científica de montar colônias fora da Terra parece cada vez menos absurda, isso é um fato. Mas ainda assim, vamos botar de lado todas essas questões logísticas e pragmáticas de engenharia de viagens interestelares. Vamos agora pensar num aspecto básico desse tipo de colonização. Vamos pensar na sua tripulação. Frederic Marin, um astrofísico da Universidade de Estrasburgo, tem analisado bastante o aspecto biológico dessa epopeia humana. Ele se pergunta seriamente com quantos tripulantes seriam necessários para que uma viagem interestelar pudesse durar dezenas de gerações. Qual é o número de pessoas necessárias para entregar e plantar com sucesso uma população autossustentável de Homo sapiens em outra Terra? Quando ele não estava simulando galáxias e buracos negros, Marin desenvolveu um software de computador que imita o avanço de uma população em reprodução. E aí depois ele usou o programa chamado de Heritage para poder reproduzir os desafios que uma população de viajantes espaciais poderia enfrentar. Ele abordou aspectos como os efeitos da endogamia e eventos catastróficos, como uma pandemia mortal ou a... Pera, imagina o quanto que... Não sei se esse cara tem roteirista, tem uma equipe por trás. Mas imagina o estudo que as pessoas têm que ter feito pra só esse vídeo aqui sair. Colisão com objetos celestes. Até que ele fez uma descoberta interessante. 98. Esse foi o número mágico que Marin estimou. Seriam necessárias apenas 98 pessoas saudáveis para operar uma arca interestelar ao longo de muitas gerações, para estabelecer assim uma população saudável, sem endogamia, em outro mundo. Esse número é válido mesmo para o seu caso de teste que ele fez. Uma missão numa arca que demoraria mais de 6.000 anos. Que é bastante tempo. Isso quer dizer então que seria possível, mesmo que milhares de milhões de humanos fossem exterminados por alguma catástrofe, um grupo adequado de 100 pessoas poderia sobreviver e assim
ser capaz de acasalar e assim transportar diversidade genética suficiente para propagar a espécie e reconstruir uma população inteira. Vai lá, Dudu. No entanto, o antropólogo Cameron Smith, da Universidade Estadual de Portland, sugere uma tripulação mínima um pouquinho maior, cerca de 14 mil indivíduos, sem tirar nem pôr. Ele argumenta que a abordagem de Marin não lida com as complexidades do mundo real, se baseando apenas em condições ideais. Smith baseia o seu cálculo na demografia de populações reais na Terra, enfatizando que mesmo sociedades de caçadores-coletores, que geralmente têm cerca de 100 pessoas, interagem e têm descendência com grupos de vizinhos. Smith considera que 14 mil é uma população modesta para garantir a sustentabilidade da espécie. Ele diz que uma catástrofe que elimine 70% da população possa perturbar a estrutura demográfica, tornando difícil encontrar parceiros adequados para o acasalamento. O cara é mais realista. Smith destaca a colonização do Pacífico Sul como um exemplo intrigante, apontando que os polinésios, ao povoarem as ilhas gradualmente, se beneficiaram das terras abundantes e da chegada contínua de imigrantes para manter a sociedade em funcionamento. Essa dinâmica, então, segundo Smith, não seria replicável por viajantes extraterrestres em trânsito. As coisas iam ser mais complicadas. Mas apesar das divergências, Smith e Marin concordam com uma coisa: é hora de começar a pensar sobre essas questões. Não importa quão abstratas elas pareçam ou quantos séculos possam passar. Parece um bagulho meio interestelar, tá ligado? Antes que os humanos sejam capazes de construir uma nave estelar, nós ainda assim precisamos nos preparar. Com isso, Marin está trabalhando em uma versão atualizada do seu software Heritage, que levará em conta os efeitos da radiação e de mutações genéticas, além de necessidades alimentares de vários tipos de populações. Agora, já Smith está interessado em examinar quais culturas se sairiam bem em situações de crise e criar uma espécie de catálogo de estratégias de sobrevivência. E eu sei que esses projetos parecem ser estranhos, mas eles são importantes para duas coisas, tanto para uma nave estelar quanto para uma gestão de crises, enquanto ainda estivermos por aqui. É fácil pensar que a nossa espécie parece ser indestrutível, mas quando Smith considera as civilizações passadas, enfatizando a taxa de falha de 99% das civilizações, incluindo astecas, incas, maias e gregos, aí a coisa fica mais frágil. Apesar do colapso de populações e culturas específicas, se eles acabaram, por que nós não vai, né? não serem equivalentes ao colapso de uma espécie inteira, Smith tem um argumento pertinente. O de que, do ponto de vista evolutivo, a taxa de extinção das espécies aqui na Terra é ainda maior, superando os 99%, beirando ali os 100%. Para Smith, a ideia que a Terra está em chamas e temos que sair daqui é uma má motivação. Nós devemos resolver primeiro os nossos problemas aqui, mas ao mesmo tempo podemos fazer planos responsáveis para viajar para outros lugares além da Terra. Ele acha que os cientistas deveriam explorar a história para poder compreender como que as pessoas se adaptaram às crises passadas e depois aplicá-las às crises de hoje, às colônias de Marte de amanhã e às naves estelares de um futuro ainda mais distante. Eu sei, tudo isso parece muito grandioso e assustador, mas é como escreveu... Não, assustador não acho não, parece mais meio coisa de filme de ficção. De Wells. É o universo ou nada. Porque se permanecermos na Terra, uma coisa é quase certa: eventualmente seremos extintos. E aí, nenhuma e nem muito menos duas pessoas restarão. E assim, não poderemos repovoar absolutamente nada. E nada parece indicar que smartphones vão desaparecer. Mas eles vão, como é o que você pode ver bem aqui, no maior... Que isso, velho. Duas pessoas, então, até daria pra repovoar a Terra. Mas daria uma merda, doidão. Ia dar uma merda federal.